Sente que, ao levantar-se do sofá, precisa de um empurrãozinho extra, ou que abrir um frasco de compota se tornou uma pequena batalha. Talvez subir os degraus de sua casa o deixe mais cansado do que antes. Ou a ideia de carregar as sacolas das compras já não pareça tão simples. Muitos de nós, ao chegarmos aos 60 e mais além, começamos a notar uma perda subtil, mas persistente. Daquela força e vitalidade que tínhamos, é um desafio silencioso que, se não for abordado, pode minar a nossa independência e a alegria de desfrutar plenamente da vida. A verdade é que o nosso corpo, à medida que envelhecemos, tende a perder massa muscular, num processo natural chamado sarcopenia. Mas aqui está o que muitos não sabem. Esta perda não é uma sentença final. Não tem de aceitar a fraqueza como parte inevitável do envelhecimento. Existe um caminho, uma estratégia simples e natural, para não só abrandar esta perda, mas para realmente começar a construir músculo novamente, recuperando a sua força e a sua vitalidade. Não estamos a falar de horas no ginásio ou de dietas complicadas, mas sim de uma abordagem acessível, baseada num tipo de suplemento natural, juntamente com alguns hábitos diários. Neste vídeo, vamos desvendar como este suplemento natural, que já está ao seu alcance, pode ser o seu maior aliado nesta jornada para uma vida mais forte e independente. E preste atenção, porque vamos partilhar o que é, como o pode usar eficazmente e que pequenas mudanças no seu dia a dia farão uma diferença gigante. Fique até ao fim para uma descoberta que o vai surpreender e transformar a sua forma de pensar sobre a sua saúde e o seu futuro. Então, qual é o segredo para reverter esta perda de força e vitalidade e começar a construir músculos, mesmo depois dos 60? O coração desta estratégia reside numa substância natural e fundamental para a vida, que muitas vezes descuramos na nossa alimentação, especialmente à medida que envelhecemos: a proteína. Sim, a proteína. Pense nela como cimento para os seus músculos. Não é uma invenção de laboratório, mas sim um nutriente essencial que o nosso corpo usa para construir, reparar e manter todos os tecidos, incluindo, claro, os músculos. Acontece que, depois dos 60, o nosso corpo precisa de mais proteína do que antes para conseguir fazer este trabalho. Parece contraditório, não é? Pensamos que com menos atividade precisamos de menos. Mas a verdade é que o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que consumimos. E por isso, precisamos de um pouco mais para obter o mesmo benefício. Imagine que os seus músculos são como uma parede de tijolos. Se não tiver cimento suficiente para reparar os tijolos que caem ou para colocar novos, a parede vai se deteriorar? Com os músculos é igual. Se não lhes der proteína suficiente, eles não conseguem reparar-se após as atividades diárias, nem crescer em resposta ao desafio. E isto é crucial, porque a perda muscular não se manifesta apenas na dificuldade de levantar coisas ou na fraqueza geral. Ela impacta diretamente a sua mobilidade, o seu equilíbrio e a sua capacidade de se proteger de quedas. Uma musculatura forte é o seu escudo contra a fragilidade. Agora, onde encontramos esta proteína mágica? Ela está abundantemente presente em alimentos que, muito provavelmente, já fazem parte da sua dieta, mas talvez não em quantidade suficiente, ou talvez não da forma mais eficaz. Estamos a falar de fontes de proteína de alta qualidade, que fornecem todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa. E não é preciso comer bife todos os dias. Pense no peixe, tão tradicional na nossa mesa portuguesa.
uma posta de bacalhau cozido, umas sardinhas assadas ricas também em ômega 3, que é maravilhoso para a saúde geral, ou um filete de salmão. São excelentes fontes, a carne de frango ou de peru, sem pele. Também são opções magras e ricas em proteína. E que dizer dos ovos? Um ovo é uma cápsula nutricional completa, com proteína de altíssima qualidade. Cozidos, escalfados, mexidos, são versáteis e econômicos. Os lacticínios também são seus aliados e iogurte natural, especialmente o tipo grego, que é mais concentrado em proteína, queijo fresco ou requeijão. Estes são fáceis de digerir e podem ser incorporados em qualquer refeição ou lanche. Mas não se preocupe se for vegetariano ou se quiser reduzir o consumo de produtos de origem animal. As leguminosas, como os grão de bico, feijão, lentilhas, são verdadeiros tesouros de proteína vegetal. Pode adicioná-las a sopas, saladas, guisados, a quinoa, as sementes, chia, linhaça, abóbora e os frutos secos, amêndoas, nozes. Mas, com moderação devido ao teor calórico, também contribuem significativamente. A chave é a variedade e a consistência. Um erro comum é concentrar toda a ingestão de proteína numa única refeição. Geralmente o jantar para os músculos. É muito mais eficaz distribuir a proteína ao longo do dia. O ideal seria ter uma fonte de proteína em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. E talvez até em alguns lanches. Imagine começar o dia com uns ovos mexidos e um iogurte. Ao almoço, um bom prato de peixe com leguminosas. E ao jantar, um pouco de frango ou peru, entre as refeições. Pode ter um punhado de amêndoas ou um copo de leite. Esta distribuição constante assegura que os seus músculos têm um fornecimento contínuo dos tijolos, de que precisam para se reparar e crescer. Pense na Dona Maria, uma senhora de 72 anos que conheço. Ela sentia-se cada vez mais cansada, as pernas pesadas, e tinha dificuldade em levantar o neto. Depois de aprender sobre a importância da proteína, ela começou a prestar mais atenção ao que comia. Em vez de apenas uma torrada ao pequeno almoço, passou a incluir um ovo e um iogurte ao almoço. Garantiu sempre a sua porção de peixe ou carne. E começou a adicionar lentilhas às suas sopas favoritas. Em apenas alguns meses, a Dona Maria notou uma diferença impressionante. Sentia-se mais forte, com mais energia para as tarefas diárias e, o mais importante, conseguia levantar o neto com mais facilidade e confiança. A proteína não a fez ficar musculada como um atleta, mas deu-lhe a força funcional de que precisava para viver a sua vida plenamente. O segredo é realmente simples, mas exige um compromisso consciente com a sua alimentação. É sobre nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa para se manter forte e resistente. Mas não basta apenas alimentar os músculos. Precisamos de os desafiar. Pense nos seus músculos como um jardim. Pode regá-lo e fertilizá-lo com todos os nutrientes certos. Mas se não plantar as sementes e cuidar das plantas, não terá uma colheita abundante. Da mesma forma, a proteína é o nutriente essencial, o adubo. Mas para que os músculos cresçam e se fortaleçam, eles precisam de um estímulo, de um desafio. É aqui que entra o exercício de resistência. E não precisa de se inscrever num ginásio para levantar pesos gigantescos. O exercício de resistência é qualquer atividade que faça os seus músculos trabalharem contra uma força. Seja o peso do seu próprio corpo, uma banda elástica ou até pesos leves. Para a maioria de nós,
Especialmente depois dos 60, o exercício de resistência pode ser tão simples e acessível quanto fazer alguns agachamentos com o peso do corpo. Usando uma cadeira para se apoiar. Simplesmente sente-se e levante-se da cadeira 10 a 15 vezes. Isto fortalece os músculos das pernas e glúteos, que são cruciais para a mobilidade e equilíbrio. Outro exemplo, levantar os calcanhares para fortalecer as panturrilhas. Ou fazer flexões na parede, empurrando-se para longe da parede, o que trabalha os músculos do peito e dos braços. Pode usar garrafas de água cheias como pesos leves para exercitar os bíceps ou os tríceps. A chave é a consistência e a forma correta. Não a intensidade extrema. 3 a 4 vezes por semana, durante 20 a 30 minutos. Já fará uma diferença enorme. Pense no Sr. João, que aos 75 anos sentia as costas sempre doridas e os braços fracos. Ele começou a seguir estas dicas simples. Passou a garantir que tinha proteína em todas as refeições e começou a fazer um pequeno conjunto de exercícios em casa. Todos os dias levantar-se da cadeira, fazer flexões na parede e subir e descer um pequeno degrau. Não foi de um dia para o outro, mas ao fim de alguns meses. Ele notou que conseguia carregar os sacos de pão sem dor, e até se sentia mais alto e com menos dores nas costas. Ele não se tornou um halterofilista, mas a qualidade de vida dele melhorou drasticamente, além da proteína e do exercício. Há 2 pilares muitas vezes esquecidos, mas absolutamente cruciais para a recuperação e crescimento muscular: o descanso e a hidratação. O sono de qualidade é onde a magia acontece. É durante o sono profundo que o seu corpo liberta hormonas de crescimento e repara os músculos que foram desafiados durante o dia. Se não dormir bem, o seu corpo não tem tempo para se reconstruir eficazmente, independentemente de quanta proteína coma ou de quanto exercício faça. Apontar para 7 a 9 horas de sono por noite, num ambiente escuro e tranquilo. É um investimento na sua força e vitalidade. Se tem dificuldades em dormir, procure criar uma rotina relaxante antes de se deitar. Evite ecrãs luminosos e bebidas estimulantes à noite. A hidratação é outro fator vital. A água não é apenas para matar a sede. É essencial para todas as funções corporais, incluindo o transporte de nutrientes para os músculos, a regulação da temperatura corporal e a lubrificação das articulações. Os músculos são compostos principalmente por água, e mesmo uma desidratação ligeira pode comprometer o seu desempenho e recuperação. Beba água regularmente ao longo do dia. Mesmo que não sinta sede, um bom indicador é a cor da sua urina. Deve ser clara ou amarelo pálido. Chá. Infusões e sumos naturais sem açúcar também contam. Mas a água pura é sempre a melhor opção. Tenha sempre uma garrafa de água à mão como um lembrete. E já que estamos a falar de nutrição para os músculos, não podemos esquecer o papel de algumas vitaminas e minerais específicos. A vitamina D, por exemplo, é crucial não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Muitos idosos em Portugal têm deficiência de vitamina D, especialmente aqueles que passam menos tempo ao sol. Conversar com o seu médico sobre a possibilidade de suplementação de vitamina D, se for necessário, pode ser um passo importante. O magnésio e o potássio também são minerais que desempenham papéis importantes na contração muscular e na prevenção de cãibras. Fontes alimentares incluem vegetais de folha verde escura, frutos secos, sementes e bananas. A mensagem é que uma dieta equilibrada e variada, rica em nutrientes, é o complemento perfeito para a ingestão de proteína
e para o exercício. É uma sinergia que acelera os resultados e melhora a sua saúde geral. Não se trata de uma única coisa, mas da combinação inteligente de vários pilares, todos eles naturais e acessíveis, que trabalham em conjunto para fortalecer o seu corpo e a sua vida. O próximo passo é ver como tudo isto se encaixa no seu dia a dia e como pode manter esta rotina para resultados duradouros. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que perceba agora a verdadeira importância deste suplemento natural, a proteína, e de como ele, combinado com hábitos simples, pode transformar a sua vida depois dos 60. Recapitulando, vimos que a proteína é o alicerce fundamental para a construção e manutenção dos seus músculos, especialmente porque o seu corpo precisa de mais dela à medida que envelhece. Aprendemos a importância de a distribuir ao longo do dia, com exemplos deliciosos e acessíveis como peixe, ovos, carne magra, lacticínios e leguminosas. Esta não é uma dieta restritiva, mas sim uma forma inteligente de nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa. Percebeu também que alimentar os músculos não basta. É preciso desafiá-los, o exercício de resistência, que pode ser feito em casa com o peso do seu próprio corpo ou com objetos leves. É o catalisador que diz aos seus músculos para crescerem e ficarem mais fortes. Não é sobre ser um atleta, mas sobre ser capaz de se levantar do sofá com facilidade, de subir escadas sem ofegar, de brincar com os netos sem sentir dor. É sobre a sua autonomia, a sua liberdade e a sua qualidade de vida. E não podemos esquecer os pilares igualmente vitais do descanso de qualidade, que permite ao seu corpo recuperar e reconstruir, e da hidratação constante, que garante que todos os seus sistemas funcionam otimamente. Não precisa de fórmulas mágicas ou de regimes complicados. A beleza disto tudo reside na sua simplicidade e na sua natureza acessível. São pequenas mudanças, passos consistentes, que se acumulam ao longo do tempo e resultam em melhorias significativas na sua força. Energia e bem-estar geral. Pense em como o seu dia a dia pode ser transformado. Imagine sentir-se mais confiante ao caminhar, ao equilibrar-se. Ao pegar em algo, é a diferença entre uma vida limitada pela fraqueza e uma vida cheia de possibilidades e alegria. Lembre-se, a sua idade é apenas um número, não uma sentença para a fraqueza. É um convite para cuidar de si com ainda mais carinho e inteligência. É possível e absolutamente alcançável construir músculo e manter a sua vitalidade, independentemente de quantos anos tenha. Cada refeição, cada pequeno exercício, cada noite bem dormida, cada copo de água é um investimento na sua saúde futura. É um investimento na sua capacidade de continuar a fazer as coisas que ama, de ser independente e de desfrutar de cada momento. Gostaria muito de ouvir a sua história? Partilhe nos comentários as suas próprias experiências e como estas dicas o ajudaram. Já experimentou alguma destas estratégias? Sentiu alguma diferença? As suas partilhas podem inspirar outras pessoas na nossa comunidade a começar a sua própria jornada de fortalecimento. Se este vídeo o inspirou e lhe deu informações úteis, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos conteúdos. A sua subscrição ajuda-nos a continuar a criar vídeos que podem fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Vamos construir uma comunidade mais forte. Juntos, continue a nutrir o seu corpo, a desafiar os seus músculos e a viver cada dia com a força e a vitalidade que merece. Lembre-se,
O melhor ainda está para vir